Olá, é muito bom estar com você aqui hoje. E hoje nós iremos conversar sobre uma agenda que Deus nos oferece em Sua palavra para que a gente possa reconstruir e repensar a nossa igreja para esses tempos em que nós estamos vivendo. E quem diria que nós estaríamos aqui, não é? Num estúdio, num cenário montado para que a gente pudesse gravar uma mensagem. Eu acho que não era isso que a gente queria. A gente queria mesmo era estar no Salão Nobre, não é? Com os nossos amigos, os nossos colegas, celebrando o fim de mais uma etapa que para muitos significa tanta coisa, mas enfim, as nossas expectativas foram frustradas. Aquele cenário todo que nós imaginávamos não existe. Um vírus do outro lado do mundo mudou os nossos planos e frustrou tudo aquilo que nós tínhamos programado. Nós ficamos desnorteados. O que vai ser de tudo isso? O que vem por aí? O nosso último ano, que já é um ano que tem as suas peculiaridades, as suas incertezas, agora ganha mais uma complexidade. Que futuro é esse? Que nós não temos controle algum. Que situação é essa que nós estamos vivendo? A pandemia vem revelando muitas coisas sobre esse mundo que vivemos. Ela potencializou as incertezas, ela mostrou as nossas carências e ela aumentou a busca por sentido. Mas mais do que isso, ela revelou um mundo quebrado, um mundo em ruínas. E o mundo em ruínas é possível de ver também na história do profeta Zacarias, um profeta pós-exílio, que vem junto com o primeiro grupo que retorna da Babilônia para Jerusalém. E quando esse grupo retorna, ele olha para a cidade de Jerusalém, a cidade conhecida como cidade compacta, agora como uma cidade desolada. Os muros estão derrubados, o templo é um monte de entulhos, nas poucas casas que tem só se ouve choro e o cenário é de tristeza, incerteza e desesperança. Mas Zacarias é um profeta. E como profeta ele precisa despertar a consciência alternativa, uma consciência que vê além das próprias circunstâncias. Ele tem que encarnar a voz do Deus Todo-Poderoso dizendo: amanhã vai ser melhor. Existe uma esperança. Existe algo que o futuro nos revela que é melhor do que existe agora. E essa condição de esperança, de coragem, de vigor, está dentro das palavras do profeta Zacarias. Ele convoca o povo a olhar além do que os olhos podem ver. Olhar nas ruínas um reino. Recentemente eu vi uma poesia chamada Distanciamento Social. E essa poesia conta a história de uma mulher que está na janela da sua casa, olhando para o horizonte, olhando para os prédios e para tudo aquilo que ela só pode contemplar naquele momento. E ela repensa algumas coisas. Eu quero ler essa poesia para vocês. Na janela, ela considera que ela não é quem ela era. E ela não é quem ela será. Ela está se transformando, ela será forte, resiliente, ela será honesta consigo mesma e com aqueles a quem ama. Ela terá histórias para contar e quando fizer, eles não vão mais abalar sua voz. A partir daqui, ela verá a ansiedade, a preocupação, pintar sobre sua permanência usada, como óleo e acrílico sobre a tela. A partir daqui, ela espera, oferecendo aos vizinhos uma distância segura. A partir daqui, ela canta, transcendendo a tensão sombria e escura. A partir daqui, ela acredita. Vamos superar isso. Daqui, hoje será bom e amanhã será melhor. No meio de tanto caos, incerteza, angústia, luto, surge um lampejo de esperança. As pessoas aí fora estão falando que mesmo com tudo isso, amanhã será melhor. Existe uma condição para a gente criar, existe um futuro nos esperando. Porque as ruínas não têm a palavra final. Há algo na história, no aqui e agora, pede intervenção, pede resposta. E por isso temos a profecia de Zacarias, um profeta que anuncia a restauração de Deus para o seu povo, como já falamos, uma consciência alternativa para o povo de Deus. E eu quero ler com vocês o texto no capítulo 8, versículos 18 a 23, que define uma agenda de intervenção para o aqui e agora. O que Zacarias mostra para nós é que nós, como povo de Deus, não devemos nos contentar com a destruição. Não devemos achar que a destruição tem a palavra final, porque nós não somos filhos do caos. Nós não somos filhos da confusão. Nosso Deus é um Deus de ordem e de restauração. E devemos então agora construir uma agenda de intervenção para essa restauração aqui e agora. Acompanhe a leitura desse texto comigo. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Os jejuns do 4º mês, bem como do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Essa agenda de restauração que o texto de Isaías nos oferece é uma agenda que se baseia primeiro numa alegria esperançosa. A situação, como nós já vimos em Jerusalém, é de caos, é de dificuldade, de incertezas. A quebra da aliança por parte do povo de Deus gerou muitas consequências terríveis para Jerusalém. O povo está sofrendo. A cidade chora pelo seu passado e clama por um futuro de esperança. Mas vem o profeta e traz a Jerusalém um novo cenário, um novo contexto e uma esperança de mudança. A sorte de Jerusalém será transformada. Observe comigo, os jejuns do 4º mês, bem como do 5º e do 7º e do 10º, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo. O jejum, que é um lamento por aquilo que aconteceu na história de Jerusalém, pelo exílio que Jerusalém sofreu, agora terá a sua sorte, o seu significado transformado. A alegria virá. Mas a alegria aqui não é um riso desenfreado, um riso bobo. A alegria, na verdade, é um resultado do favor divino e da presença de Deus. Deus irá transformar o futuro, providenciar a alegria e restaurar a sorte do seu povo, porque Jerusalém será feliz. Esse é o destino de Jerusalém. A felicidade não é um fim em si mesmo, mas é um produto da ação de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E o que Deus pede? Amem a verdade e a paz. Deus pede para que seu povo volte à aliança. A sua alegria, o seu favor deve gerar no povo uma vida de justiça e de amor. Quando nós pensamos em alegria esperançosa, nesse cenário de desolação e tristeza que estamos vivendo, talvez a gente pode ser um pouco mal interpretado. Porque pessoas estão sofrendo, famílias estão enlutadas, pessoas ao nosso redor estão tristes, perderam seus empregos, não sabem o que vai ser do ano que vem. A gente não quer dizer aqui que a alegria deve fazer a gente esquecer e não viver esses momentos. Mas nós, como povo de Deus, nós vivemos pela fé. Nós vivemos com alegria mesmo em tempos de incertezas, de dificuldades e de tristezas. Nós olhamos para a alegria que Deus nos oferece e mesmo na tristeza e mesmo no choro vemos que vai ficar tudo bem. O amanhã será melhor. E a igreja, nesse momento, ela está sendo tentada a se comportar de duas formas que eu vejo que são equivocadas. A primeira é uma euforia, achar que o momento de pandemia tem trazido para nós oportunidades que nós temos que aproveitar a qualquer custo e não termos reverência com o momento que estamos vivendo. Mas a segunda é quando nós nos afundamos no caos e no ciclo de tristeza e nós não nos movemos para aquilo que Deus claramente pede para que nós nos movamos. Por isso a gente precisa pensar na alegria esperançosa nas nossas tomadas de decisão. Muitos talvez estão vivendo a decisão de voltar ou não voltar aos cultos públicos, as incertezas que essa decisão revela. A gente tem que tomar cuidado com falsas esperanças e responsabilidades, mas o caminho da alegria esperançosa é olhar, mesmo independente dessas decisões, olhar para a restauração que Deus está fazendo no mundo e participar dessa restauração. Eu não sei, e vai ser difícil dizer se a sua igreja deve voltar ou não, mas se a sua igreja voltar ou se a sua igreja não voltar, não seja um profeta do caos, seja um profeta da alegria. Traga à sua comunidade a consciência de alegria e de esperança nessas incertezas. Nós somos mensageiros de boas notícias. A restauração que Deus está fazendo no mundo. Contra uma falsa alegria e uma tristeza desesperançosa, a confiança na restauração de Deus deve vir através de uma alegria cheia de esperança. Mas um segundo movimento que esse texto, uma segunda agenda que esse texto nos traz, é uma atração corajosa. Alegria esperançosa
primeiro, e agora uma atração corajosa. É o que a gente vê nos versículos 20 ao versículo 22. Esse texto mostra o cenário de povos de outras nações vindo buscar o favor e a graça do Senhor. Jerusalém se transforma agora, essa Jerusalém que está alegre, num polo atrativo da graça e do amor de Deus. Jerusalém tem um papel para o mundo, que é ser uma comunidade de contraste, uma comunidade que é luz para todas as outras nações, uma comunidade que percebe a sua própria história em torno da história de Deus, uma comunidade que se opõe à cultura dominante e atrai as outras através do amor, da justiça e da paz. A cena que o profeta desenha para nós aqui é as outras nações dizendo uma para as outras e falando: ei, eu mesmo já estou indo para Jerusalém, viu? Porque lá eu vou encontrar o favor e a graça de Deus. É uma postura corajosa viver como uma comunidade que atrai. Porque quando nós vivemos como uma comunidade que atrai as outras nações, que se define como uma comunidade de contraste nesse mundo, a gente precisa negar os ídolos da nossa cultura. Dizer não para as narrativas sedutoras e muitas vezes convincentes que permeiam a nossa cultura. Narrativas consumistas, narrativas ideológicas, capitalistas, bélicas, sexistas, opressoras, narrativas que se colocam contra o reino de Deus e o projeto do reino de Deus no mundo. Agir com uma atração corajosa é construir um comportamento de oposição a este mundo, ao mesmo tempo que nós somos amados e ao mesmo tempo que o mundo olha para nós e fala assim: eu vou para lá, porque lá eu vou encontrar o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor de paz, de amor, de verdade, de justiça. Quando a gente fala que Israel deveria ser luz para as nações, a gente lembra do papel atrativo que Israel tem na história. Israel nunca foi criado, foi instituído como uma nação para si mesmo, mas sim uma comunidade para o mundo, para que atraísse e abençoasse todas as nações e todas as famílias da terra. Michael Gorin, um missiólogo que vocês conhecem, ele diz que a comunidade radicalmente oposta à cultura é essa comunidade que encarna a nova vida do reino de Deus. E um missiólogo também muito conhecido, Johannes Blau, diz que Israel foi chamado em sua eleição por Javé para ser pregador e exemplo, profeta e sacerdote para as nações. A presença ativa de Deus em Israel é sinal e garantia de sua presença no mundo. E a presença de Israel é, assim, contínuo apelo às nações do mundo. Israel é a embaixada iluminada da presença de Deus pelo mundo. Nós, nesses dias, a gente é tentado por muitas narrativas e muitas ideologias que nos cooptam e nos atraem para a gente ficar longe do projeto de Deus. Walter Brueggemann, no seu livro Imaginação Profética, ele faz uma pergunta que é bem inquietante. Ele diz: nós somos assaltados e cooptados pela mentalidade, pela imaginação do rei, e do rei ele coloca aqui como todos os poderes deste mundo que rivalizam com Deus. Nós estamos pautando as nossas comunidades através dos ídolos e das ideologias deste mundo ou através da consciência alternativa de Deus nesse mundo. Nós somos assimilados ou distintos da cultura a ponto de atrair outras pessoas. Eu digo que o pastor e nós, como pastores, devemos ser os primeiros a imaginar e agir profeticamente. Nós devemos ser os primeiros que visualizamos o cenário alternativo nesse mundo de caos e de desesperança. E a gente não pode estar cooptado pela imaginação e pela tentação do rei e dos poderes deste mundo. A oportunidade que nós temos para aqui ou agora, mais do que as inovações tecnológicas que você pode fazer na sua igreja ou qualquer outro tipo de modernização, é você ser sal e luz para um mundo que está sem esperança. Em tempos onde a igreja é cooptada politicamente por ideologias, onde ela é alvo de escândalos dia a dia, a gente tem que pensar: nós estamos sendo orientados para uma atração ou para uma repulsa? O mundo olha para nós como alguém que eles querem seguir e eles querem ir até nós. Ei, eu vou lá buscar o favor de Deus. Ou ele olha para nós, na verdade, desejando o nosso fim. Eu sei que o mundo vai nos odiar, mas muitas pessoas no mundo vão olhar para nós e vão falar assim: eu quero o favor de Deus. Por isso nós devemos ter o compromisso de sermos uma comunidade distinta e radicalmente oposta à cultura. Precisamos de coragem para isso.
A glória de Deus irá preencher a terra, e povos de todas as línguas, culturas e nações dirão: eu mesmo já estou indo. Mas uma terceira agenda para nós é a ação vigorosa. E aqui nós vemos nos últimos versículos, no versículo 23, na verdade, que a cena que o profeta coloca para nós é um judeu andando por outras cidades. O judeu, ele saiu de Jerusalém, ele está andando em outras cidades, em outras nações, e aí alguém agarra ele, puxa ele pela camisa, puxa ele pelas vestes e fala: ei, eu vou com você, nós vamos com você, porque eu sei que Deus está com você. Deus está visitando além de Israel, e Deus faz isso quando nós vamos às outras nações, quando nós nos empenhamos na nossa ação de nos colocarmos diante dos outros. O exílio e a dispersão acabam sendo movimentos missionários de Deus no mundo através da igreja. Nós estamos espalhados por todo o mundo para que a gente reflita a glória de Deus no mundo. O povo de Deus precisa sair e ir, e isso significa viver entre as outras nações de maneira consciente, para que elas digam: nós vamos com você. A dificuldade que nós temos aqui é que a gente tem uma escatologia muito ensimesmada. Israel tinha esse problema também, de olhar para a história como se o fim da história fosse só a sua própria segurança, o seu próprio status e a condição de Jerusalém renovada. Mas Deus está agindo além de Jerusalém. Deus está agindo para o mundo todo. Jerusalém é só o lugar onde Deus vai usar para estender a sua bênção para o mundo. A gente deve rejeitar uma escatologia, uma visão de mundo, onde a gente só olha para nós mesmos. Onde a gente olha para o mundo como uma bomba a explodir e não como uma bomba a desarmar. Nós devemos desarmar esse mundo através da esperança da restauração de Deus e rejeitar uma escatologia que só faz sentido para nós e não para os outros. Por isso precisamos agir vigorosamente e percebermos a realidade enquanto uma oportunidade para a gente demonstrar a presença de Deus no mundo. Deus está constituindo nesse mundo um reino de sacerdotes, um reino de representantes de Deus, e a igreja tem um papel sacerdotal para ocupar no mundo. E essa é uma ação não só da igreja, não só dos pastores, mas de toda a igreja. Porque não serão os pastores que estarão nos contextos específicos. Nem eu, nem você vamos estar nos contextos de mercado de trabalho. Nem eu, nem você vamos estar no cotidiano e no dia a dia de segunda a sexta das pessoas. Mas elas vão estar. E elas podem ser pessoas. As pessoas da nossa igreja podem ser pessoas que as outras vão olhar para elas e vão falar assim: ei, quero ir com você, nós vamos com você. Esse movimento sacerdotal é essa ação vigorosa que Deus pede para a igreja aqui agora. Nós devemos, como pastores, emancipar, liberar, empoderar as pessoas das nossas igrejas para que elas ajam vigorosamente no mundo e representem a face de Deus nesse mundo. O que a gente percebe no texto de Zacarias é que nós, como os pastores, temos um compromisso muito grande em treinarmos e edificarmos as pessoas da nossa igreja, assim como diz em Efésios 4, capítulo 4, versículo 12, que nós devemos edificar os santos enquanto mestres da igreja, para que essas pessoas representem Deus no mundo. Nosso papel passa por a gente gerar essa consciência alternativa na vida dessas pessoas, para que essas pessoas sirvam de maneira vigorosa, atraiam as outras pessoas de maneira corajosa e cultivem nesse mundo uma alegria esperançosa no favor e na graça de Deus. Mas essa agenda só é possível porque Deus se fez um de nós. Ele é o único que pode restaurar o templo em 3 dias. E um outro Zacarias, também homem do templo, quando foi orar, ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A visitação de Deus e o cumprimento da sua santa aliança está representada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Ele é a nossa alegria, Ele é o cumprimento da nossa alegria esperançosa, Ele é o noivo que chega e que iniciou os preparativos desse casamento e prometeu que essa festa de casamento vai continuar, que prometeu que toda tristeza terá fim, de que toda lágrima será enxugada. E nós devemos viver como uma comunidade à luz dessa alegria, sobre a realidade dessa promessa. Mas Jesus também é aquele que atrai para si todos os povos. Simeão, quando viu o bebê Jesus, ele disse que aquele bebê seria a luz para a revelação aos gentios. Ele atrai para si todo o povo, toda a língua, toda a nação. Ele é o desejado das nações, que o profeta Ageu já falaria. Jesus
é aquele que atrai para si todos os povos, mas ele também é aquele que age ao encontro dos seus. Ele é aquele que está andando no meio da multidão e sente uma mulher o tocar, e percebe que sai poder de si e abençoa aquela mulher e cura aquela mulher. Jesus sai do templo e vive entre o povo. Ele é a bênção para aqueles que estão em seu meio. Ele é salvação para aqueles que estão dispersos. Meus amigos, o amanhã será melhor. Nós temos uma promessa de alegria, de esperança. A nossa evidência como igreja deve ser a evidência de um reino de alegria, de atração e de ação, um reino de esperança, de coragem, de vigor, o reino de Deus, porque depois das ruínas se estabelece um reino. Nós devemos ser surpreendidos a cada momento pela alegria de Deus. E a igreja deve surpreender o mundo com essa alegria. A manifestação visível e material do amor de Deus em favor dos seus neste mundo é a igreja. Que nós sejamos usados poderosamente como um sinal deste favor. Que nós possamos nos empenhar em treinar os santos para que eles cumpram essas ações aqui diante deste mundo. E que esse mundo então exclame, o amanhã será melhor. Baseado na esperança que Deus mesmo nos ensina. Que Ele mesmo exclame, eu mesmo já estou indo, eu vou com você. E a alegria que só Deus pode conceder alcance todas as nações. O meu desejo é que, para os próximos anos, nós sejamos conhecidos por Deus como os servos que viveram à luz dessa agenda, que tiveram alegria, que buscaram construir comunidades que atraíram as outras pessoas e que agiram diante do mundo, de forma que esse mundo pudesse conhecer a beleza e a graça de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Um grande abraço, meus amigos.